Olá, eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base nossas videoaulas, tá bom? Hoje daremos continuidade à nossa língua espanhola, vamos continuar nosso aprendizado, então por favor peguem o livro, o caderno para possíveis anotações e também a bolsinha de lápis, tá bom? Lembrando, meninos, que minha voz ainda não tá muito boa, eu ainda tô bastante gripada, tá bem complicado, então me perdoem, tá? Mas vida que segue, prometo que na próxima aula já vou estar bem melhor. Então, unidade 4, a la escuela. Vamos fazer da página 63 até a página 66. Observem, acompanhem as leituras, façam todos os exercícios, prestem bastante atenção em todas as explicações, tudo que vocês acharem necessário, coloquem escritas no caderno. Vamos lá? Observa en este otro cómic, que já havíamos visto né? Que además del artículo la, se utiliza também o artículo un. Então, prestem atenção na utilização dos dois artigos, la, un. Discute com tus companheiros e contesta. Me pica la oreja, quizás se mete un insecto y está comiendo mi cerebro. Pobre, se va a morrer de hambre. Esse Garfield. Então, o que acontece? Ele falou, me pica la oreja, quer dizer, parece que me picaram a orelha. Quer dizer, quem sabe um inseto entrou dentro dela e está comendo meu cérebro. E aí o Garfield diz, pobre, vai morrer de fome. Chamou o dono dele de sem cérebro, mas enfim. Vamos lá. Ahora observa en este otro cómic que además del artículo la, se utiliza también el artículo un. ¿Ok? ¿Lembraron? Então vamos lá. ¿Por qué el personaje dije la oreja e não una oreja? Vocês se lembram da nossa explicação sobre os artigos? Porque se refiere a su propia oreja, ou seja, um substantivo que está determinado ou é conhecido. Se fosse a orelha de outra pessoa, uma orelha que ele não soubesse qual, ele poderia utilizar una. Mas ele está falando da orelha dele e é uma orelha específica. Então, lá, porque os artigos determinados são aqueles que determinam e conhecem, né? Um objeto que já foi determinado ou que é conhecido, se utiliza o lá. Enquanto que o un é um artigo indefinido, então ele é usado para os substantivos que não são conhecidos ou foram indeterminados. Nesse caso, é a explicação da letra B, porque pergunta por que un insecto e não el insecto. Porque ele se refere a um inseto qualquer, ele não sabe qual foi o inseto. Na verdade, ele não sabe nem se foi um inseto. Na verdade, é só uma suposição. Então, un insecto, porque ele não sabe qual foi, não sabe que espécie, nem ao menos se foi realmente um inseto. Lee el texto y rellena los huecos con los artículos determinados e indeterminados según convenga. Então, eu falo para vocês que uma coisa bem legal seria se vocês pausassem o vídeo, fizessem essas atividades e depois voltassem somente para a correção, tá? Porque vocês vão treinar com mais autonomia. Porque eu já vou ler o texto, ir lendo o texto, colocando os artigos, tá bom? Então, vamos lá. Discriminación en la escuela. Muchas veces en la escuela se discrimina a un chico porque tiene alguna diferencia con el resto. Es pecoso, pelirrojo, muy alto, muy bajo, tiene la nariz grande o dientes de conejo. Então, la escuela é de uma escola específica que está se falando, né? Esse texto provavelmente foi feito pensando numa escola específica. Então, um chico, porque na verdade não está determinado qual é o garoto, né? Ele está falando um garoto de um modo geral, de um modo que não seja exatamente alguém, mas a ideia, né? El resto, bom, só tem um resto. Se existe um garoto, só vai ter um resto, então ele é conhecido. E la nariz também, né? Já está conhecido. Por quê? Porque o chico já foi conhecido. Se você for pensar assim, o que acontece? Lembram do exemplo sobre a canção? É a mesma coisa. Um chico. A partir do momento que eu falei um chico, esse chico já virou conhecido, apesar da gente não saber quem ele é. Fisicamente, a gente já sabe que é aquele garoto que foi citado antes. Todos se ríen, están acostumbrados y parece normal. Por ejemplo, parece normal que el gordito, si quiere jugar al fútbol, tenga que llevar la pelota. ¿Y por qué? Porque siempre fue así. En ese siempre fue así está la trampa. Hace que um acto discriminatório pareça razoável e sensato. Então, esse texto está falando o seguinte. Muitas vezes, na escola,
uma criança, um garoto, é discriminado porque tem alguma diferença com o resto. Talvez ele tenha sardas, ou seja, muito ruivo, muito alto, muito baixo, tenha um nariz grande ou um dentinho de coelho. Todos riem, estão acostumados e parece muito normal. Por exemplo, parece normal que o menino gordinho sempre queira jogar futebol e tenha que levar a bola. Por quê? Porque sempre foi assim. E é nesse sempre foi assim que está a armadilha. Faz parecer um ato discriminatório muito feio, né, por acaso, parecer racionável e sensato. Então é pra gente pensar no seguinte, a gente não deve discriminar as pessoas por absolutamente nada, porque todo mundo é diferente e é essa a beleza do mundo. Se você começar a pensar que é normal, que é racional, esse é o problema, porque não é, né? Não é só porque todo mundo faz que é normal e racional. Então vocês têm que pensar nesse caso que precisa mudar por alguém. Então por que não comigo? É isso que o texto está falando. ¿Y tú alguna vez has presenciado alguna situação como a que se apresenta o texto? Então, alguma vez você já presenciou algum tipo de discriminação no colégio? Se sim, façam um textinho aí no local. Se não, façam também. Mira la tabla y luego completa las frases con al y del. Al y del são contrações de artigos. É o a mais el, al. De mais el, del. Assim como no português, a mais o, ao. De mais o, do. Mas ali na frente a gente tem uma outra explicação também, tá bom? Vengo del cine e voy al teatro. Agora que vocês já sabem como fazer, eu sugiro novamente que deem pause no vídeo, façam a atividade e voltem somente para as correções, tá bom? Vamos lá. Todos los días voy al cole en coche y vuelvo a pie. Mi hermano y yo volvemos del gimnasio en autobús. Seguro que mañana ya es el día del examen. Nos gusta jugar al fútbol e al balonmano. Olha só como que combina exatamente com a língua portuguesa. Venho do cinema e vou ao teatro. Todos os dias eu vou ao colégio de carro e volto a pé. Meu irmão e eu voltamos do ginásio no ônibus. Seguramente que amanhã será o dia do exame. Nós gostamos de jogar o futebol e o... Vocês sabem o que é balonmano? Balonmano. Mano, balão. Balão, então pelota, né? A bola na mão. Balonmano, handball. Então, nós temos, na verdade, essa exceção, né? Porque al e del são as únicas em que ocorrem contrações de preposições e artigos, né? De mais ele, dele. A mais ele, ele. Na verdade, os outros são escritos separadamente, como em de, la, de, las, de, los, a, la, a, las, a, los. En el, en la, en los, en las. Ok? Então, em espanhol, sempre separado, a não ser al e del, ok? O que acontece, meninos? Quando alguém que fala a língua espanhola decide aprender o português, eles nunca erram a crase. Vocês sabiam disso? Que é aquele acento ao contrário, né? Como vocês chamam, em cima do A. Porque o que acontece? O que significa crase? Na verdade, aquele é o acento grave, né? A crase significa junção. É quando duas coisas são contraídas, né? Então, o que acontece? A crase no português é a crase, ou seja, a contração, a junção do artigo a mais a preposição a. Então, todas as vezes que precisamos utilizar preposição mais artigo, a, para não ficar repetido, a. Coloca-se o acento e nós falamos como se fosse um eco. A, vou a, tá? Então, o que acontece? Em espanhol, não é necessário, porque a preposição é diferente do a, é artigo. A é preposição, lá é artigo. Não há necessidade de juntar, então se torna a, lá. Então, para explicar para um falante de espanhol como se utiliza a crase, é isso. A lá se torna a. E para gente que começa a aprender o espanhol também, né? A gente começa a entender melhor a utilização da crase e o porquê ela existe. Rellena los espacios del poema de Juan Ramón Jiménez. O nome dele é quase um trava-línguas, Juan Ramón Jiménez, com a forma adequada. Después contesta las preguntas que están a continuación. Então, vocês vão utilizar artigos e contrações de artigos aqui nesse texto, tá? Se vocês quiserem novamente parar um pouco, eu dou o primeiro exemplo, vocês podem continuar e depois voltam.
El chamariz en el chopo. ¿Y qué más? El chopo en el cielo azul. ¿Y qué más? El cielo azul en el agua. ¿Y qué más? El agua en la hojita nueva. ¿Y qué más? La hojita nueva en la rosa. ¿Y qué más? La rosa en el corazón. ¿Y qué más? Mi coração en el tuyo. Eu achei esse poema muito bonitinho, né? Eu achei muito legal. Agora eu vou explicar para vocês uma coisinha que aconteceu aí. Não sei se vocês perceberam, se vocês prestaram atenção. A palavra água está acompanhada do artigo el água, tá? Por que isso acontece, professora? Água não é feminino? Sim, água é feminino, tanto em português quanto em espanhol. Entretanto, no espanhol, sempre quando há essa pronúncia a, né, eles não dão bem com essa cacofonia, dessa repetição, porque para eles parece que a fala perde a musicalidade, né? A água. Então, la água. É um pouquinho complicado. Então, o que acontece? Eles transformam o artigo no artigo masculino somente para ter uma musicalidade melhor. Apesar disso, água continua sendo feminino. Então, la água, não. El água. Mas água ainda é uma palavra feminina, tá? De que se trata o poema? Então, qual é o tema principal deste poema? Trata del amor, né? É um poema romântico, mas não necessariamente, porque na verdade ele pode ser enviado para nossa mãe. Eu acho ele lindo, porque fala de amor mútuo, né? Alguém que ama o outro e que é por ele amado. Eu achei bem bonito. Que tienen en común las palabras chamariz, chopo, cielo, hojita e rosa. Para que vocês cheguem a uma conclusão, eu coloquei o vocabulário aqui. Chamariz é um tipo de pássaro que nós não temos aqui no Brasil. Chopo é um tipo de árvore que, se a gente fosse traduzir, seria como um cipreste. Cielo, fácil, né, gente? É o céu. Hojita é uma folhinha. Professora, mas hojita é folhinha? Sim, os diminutivos em espanhol são formados através de ita e eta. Aqui no Brasil, inho, inha, né? Na língua portuguesa, é assim que se formam os diminutivos. Em espanhol, entretanto, a gente já sabe que eles não têm esse som nasal de in. Então, o diminutivo em espanhol é causado através de ita e eta. Hoja, hojita. Ana, anita, ok? E rosa significa rosa. Então, o que tipo de pássaro, tipo de árvore, céu, folha e rosa tem a ver? Todas formam parte de la naturaleza. Muito bem. E agora vocês precisam utilizar um elemento de cada uma das colunas e escrever frases, tá? Então nós temos 3 colunas. Na do meio nós temos artigo preposição. En el, en la, en las, en los, a la. E dos lados nós temos frases que não estão completas. Busqué las palabras, la clase empieza, mi ala está, el libro está, el lavabo está. Izquierda del agua, primer piso, dicionários, estanteria, 8 de la mañana. Então, de um lado temos os inícios das frases, no outro os finais. Vocês precisam formar frases. Essa é uma atividade pessoal, vocês podem formar as frases da maneira que vocês quiserem. Entretanto, eu trouxe para vocês alguns exemplos para vocês observarem as estruturas e tudo mais, tá? Por exemplo, busqué las palabras en el diccionario. Busqué las palabras en el diccionario. La clase empieza a las 8 de la mañana. La clase empieza a las 8 de la mañana, tá? E aí, vocês podem escolher. Vocês podem colocar o finalzinho, né, das minhas frases e só fazer mais algumas, ou fazer só as de vocês. Tá tudo bem, tá? Completa com o verbo adequado e relaciona perguntas e respostas. Então, nós temos aí o verbo charlar, que significa conversar, jugar, que significa jogar, ver, que significa ver, e hacer, que significa fazer. Yo charlo, tú charlas, él charla, nosotros charlamos, vosotros charláis, ellos charlan. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Se vocês perceberem aí na segunda casa, na casa do tu,
nós temos charlas, jugar, haces. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o que isso significa, tá bom? Mas nessa atividade não precisam observar isso. Então, nessa atividade nós precisamos completar as frases e relacionar com as respostas. Vamos lá? E vosotros? Que hacéis? A resposta dela é a penúltima, né? E está escrito: charlamos por teléfono con nuestros amigos de Lima. ¿Qué hacen tus hermanas? Mis hermanas estudiam inglês. Esse é bem fácil, né? Porque o mis hermanas já tá ali e já nos dá a dica. E tus hermanos, ¿qué hacen? Bom, só tem um que fala de hermanas, que é o primeiro. Mis hermanos juegan al fútbol. ¿Qué hace la profesora? La profesora ve una película en el cine. ¿Y tú? ¿Qué haces los viernes por la noche? Hago gimnasia y natación. Muito bem. ¿Qué hacen estas personas? Então, nós precisamos criar estas frases. Então, vamos lá. Juan y Pablo charlan. Elena y sus amigos ven la tele. Rafael y tú juegan el baloncesto. Mis amigos y yo jugamos al fútbol. ¿Certinho? En la sopa de letras están escondidos los meses del año. Intenta encontrarlos e depois completa as palavras com as letras que faltam. Seria muito complicado aqui para mim fazer todo aquele quebra-cabeça, então eu trouxe para vocês já o nome dos meses do ano e aí vocês completam direitinho nas palavras, ok? Enero, febrero, março, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿ok? Que dia da semana tiene clases de espanhol? Aí vocês, né, como a gente não tem um horário fixo, coloquem o dia de hoje, tá bom? E aqui, vamos lá, de novo, vamos falar o nome enquanto eu demarco mais fortemente para vocês conseguirem ver melhor. Enero, febrero, março, abril, mayo, junio, julio, agosto, setembro, outubro, noviembre, diciembre. Muito bem, turma. ¿Qué estación del año te gusta más? ¿La primavera, el verano, el otoño o el invierno? Lee este poema del uruguayo Mario Benedetti e escreve também uno sobre tu favorita. Então ele colocou: inverno, inverno, el invierno me gusta si hace calor. Então, na verdade, né, é um poema que diz que, na verdade, ele gosta do verão, porque ele só gosta do inverno se fizer calor, ou seja, ele gosta do tempo quente. Então, na verdade, ele gosta é do verão. Eu fiz o meu, que é uma paródia do dele. Invierno, invierno, el invierno me gusta e por favor não hagas calor, porque eu gosto muito de frio. Tá? Então, vocês vão fazer o próprio poema de vocês, sejam bem criativos e me mandem esse poema para eu poder compartilhar com os colegas. É só mandar pelas plataformas aqui do colégio. Lee el poema de la escritora española Gloria Fuertes y contesta las preguntas. Canción de la vacación. Cuando sea mayor o muy mayor, no olvidaré esta canción de la vacación. Que bien juego en el verano con mi hermana, con mi hermano, bajo el sol y sin abrigo, con mi amiga, con mi amigo, con la pelota de goma, chuto, toma, con pelota de raqueta, con el verso de poeta, llegaremos a la meta. Cantando a canção de la vacación. Vacación é férias, tá, meninos? Eu achei muito legal essa canção. E vocês, por favor, escutem a pista que contém ela no CD. Em que meses del año suelen ser las vacaciones en Brasil? Então, as férias no Brasil são, en la mayoría de los casos, en julio, parte de diciembre, enero e parte de febrero. Então, nós temos uma pequena vacação, as férias menores em julho. Depois temos parte de dezembro, parte de fevereiro e janeiro completo. E em que estações? Invierno, quando estão as de julho, e verano, as de dezembro, enero e fevereiro, ok? Bom, escute as pistas novamente, né? As pistas sobre a canção, porque é bem legal escutar as músicas e não só lê-las, tá? Nos vemos na próxima aula. Façam o poema e não se esqueçam de enviar para mim pelas plataformas do colégio. E lembre-se, juntos no caminho certo.